Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que estão nos ouvindo. Esta é mais uma edição do Black Yellow Brasil Podcast, a nossa edição de número 67. Hoje, infelizmente, não teremos a voz aveludada do nosso querido Danilo Batista. Então eu, Ricardo Rezende, com essa voz anasalada, um pouco gripado, estarei aqui apresentando o programa de hoje. Comigo tem ele, que veio diretamente de Boston, com passagem em Baltimore. Ele que foi pessoalmente nos Estados Unidos pedir a anulação do último minuto do jogo entre Pittsburgh Steelers e New England Patriots para que a NFL revesse aquela recepção do Jesse James. Estamos falando dele, o grande Caio Melo. E aí, Caio, como é que você está? Grande Ricardo, agradeço bastante aí a sua introdução. Tava com saudade aí de participar do pod, fazia tempo que eu não participava, mas felizmente estou de volta. Fui lá tentar anular aquela bagaça, aquela coisa ridícula que aconteceu. Não consegui, é impossível. Parece que Goodell tá com um plano bem alinhado aí com os Patriots para colocar eles no caminho mais fácil pro Super Bowl. Mas vamos embora, né? A gente sabe que tem um cara que pode acabar com essa brincadeirinha que é o nosso querido Ben Roethlisberger, que tá jogando demais. Vamos lá, vamos embora falar desse Jaguars, Steelers e Jaguars. Exatamente. Tá ao nosso controle. É isso que Mike Tomlin vem pregando pro time desde esse final de temporada. A gente vai controlar o que tiver no nosso alcance. A gente não vai estar dependendo de fatores externos. E ele falou, inclusive, mais ou menos isso hoje na coletiva dele. Vamos deixar para falar sobre a Tony Tuesday, tradicional Tony Tuesday, um pouco mais na frente. Como o Caio antecipou, obviamente, a gente está aqui hoje para fazer o preview a esse jogo contra o Jacksonville Jaguars no próximo domingo, às 16 horas, transmissão da ESPN no Heinz Field. Então, o Jaguars já é um adversário que a gente conhece dessa temporada, quem não lembra, a semana 5, Steelers e Jaguars também no Heinz Field. Talvez não, foi o pior jogo da carreira de Ben Roethlisberger, uma derrota de 30-9 para o time de Jacksonville. Ben Roethlisberger, 5 interceptações, sendo 2 pick six. A narrativa daquele jogo, após aquela tragédia, já foi o Big Ben um pouco irritado nos vestiários, ele falando, se for tom de ironia, soltando aquele talvez eu não tenha mais. Falando, obviamente, talvez da habilidade dele jogar futebol americano. E isso foi algo que foi discutido na off-season passada, depois da declaração que ele deu, que estava já cogitando a aposentadoria. Então, depois daquele jogo, veio com tudo esse assunto e Big Ben, como ele tradicionalmente faz, na semana seguinte, forma épica. Até então, aquela vitória contra o Chiefs ter sido um resultado magnífico. O Chiefs era o único time invicto jogando no Arrowhead Stadium. A gente vai lá e vence. E é isso que Ben Roethlisberger faz. Um time dificilmente consegue vencer os Steelers 2 vezes na mesma temporada. Então, a gente voltando para aquele fatídico dia desse nosso primeiro bloco do podcast, queria falar que não foi só coisa ruim que aconteceu com o Big Ben naquele dia. Então, o Jaguars cedeu 31 passes longos nessa temporada. Número baixo, comparado com outras defesas da NFL. A defesa do Jaguars a gente sabe como é talentosa. 4 desses passes longos foram cedidos nesse jogo e foram do Big Ben, ou seja, isso corresponde a quase 13% da temporada toda do Jaguars em relação a passe longo.
foram na conta do Big Ben. Eu sei que o Big Ben forçou o passe 55 vezes, etc e tal, mas a gente tem que lembrar que até metade do terceiro quarto, o Steelers estava ganhando o jogo. O jogo estava 9-7. Não era um jogo bonito, não era o melhor jogo do mundo do Pittsburgh Steelers, mas a gente estava vencendo. E foi quando a gente começou a pecar. Foi quando teve a primeira pick six, quase em seguida teve outra pick six, e aí o jogo acabou, obviamente, situação óbvia de passe, e Big Ben acabou terminando o jogo com 5 interceptações. Caio, você comentou que assistiu o compacto desse jogo pouco antes da nossa gravação. Qual a sensação que você saiu vendo novamente essa partida de Big Ben? A gente sabe, como já falei ao longo dessa introdução, a tragédia que foi a performance dele. Mas isso aí, você acha que a gente pode tirar de bom dessa partida? Ô, Ricardo, é o seguinte, primeiro, como você disse aí, o ataque naquela partida, principalmente o aéreo, que foi tão trucidado depois daquela partida, o Ben, pelo amor de Deus, quantas pessoas, e aí talvez eu me inclua na lista, falaram que ele realmente deveria se apresentar se ele vai continuar jogando daquele jeito. Eu, inclusive, me arrependo eternamente por ter dito isso, no calor do momento, mas o que se tirou desse jogo foi que o Ben finalmente acordou para a temporada e se motivou para voltar muito melhor do que ele estava sendo até aquela quinta semana. A melhora, assim, é notória. É tão notória que o Ben, se tivesse continuado jogando aí até a última rodada, terminaria ali entre segundo, terceiro, talvez até primeiro em jardas aéreas na liga. Mas ele não jogou o último jogo, ele estava em segundo lugar até a última rodada. Ele saiu de 12 interceptações, eu acho que ele terminou, até certo ponto, acho que ele acabou terminando com 15. Foi um número muito baixo comparando com o que ele estava tendo no início da temporada. Ele realmente conseguiu juntar tudo que tinha de negatividade trazido daquela partida e conseguiu girar a chave. A temporada dos Steelers girou a chave naquele jogo. Se não me engano, a gente ficou 3-2 depois daquela partida. Depois daquilo, como vocês já sabem aí, a gente só perdeu mais uma partida que foi pro Patriots. Exatamente, em casa. Falar agora. Então, dali pra frente, eu acho que a gente pode dizer também que, apesar do ataque ainda ter demorado um pouco pra engrenar de vez, eu acho que dali pra frente a gente não pode contestar mais nenhuma atuação de Ben Roethlisberger. Eu acho que isso aí é consenso, que dali pra frente não teve uma atuação do Ben que foi contestável ou algo que a gente chegue pra falar que ele continua sendo um mero game manager como ele estava sendo no início da temporada. Não, ele deixou de ser o game manager e passou a ser o dono do time. O que a gente esperava que, tem que dar esse destaque agora para Le'Veon Bell porque parece que ele vai carregar a paçoca. Não, mudou completamente. E aquele jogo serviu muito para isso e serviu também para o ataque identificar erros que eu acho que nessa nova partida que vai acontecer com o Jacksonville Jaguars a gente não vai cometer. A primeira coisa aí que você falou foi que o ataque da gente teve 4 passes longos naquele jogo completados. Apesar de bem ter, depois da segunda pick six, da segunda pick six, que foi a terceira pick dele no jogo, ter começado a forçar muitos passes, e isso provavelmente não, isso acarretou as outras interceptações. Era sempre tentativa de passe longo. E vale lembrar que no primeiro drive desse jogo, o Ben forçou um passe para o lado direito contra quem? Contra o melhor cornerback deles, Jalen Ramsey, que é o que geralmente os Steelers faz. Toda vez que pega um cornerback que tá com a pompa alta, que tá muito elogiado, que tá com autoestima lá em cima, super confiante, que chega para jogar no Heinz Field, a primeira coisa que o Ben faz é jogar uma bomba do lado dele. E aí ele conectou com o Antonio Brown para 49 jardas na primeira drive do jogo. O cara sente, sabe? E eu não tenho dúvida que o Ben vai fazer isso logo no primeiro drive de novo. Principalmente se o Brown jogar. Não, o Brown vai jogar. Isso aí eu não tenho a menor dúvida. Não sei nada oficial ainda, mas não resta dúvida para mim que o Brown Eu também acho que ele joga. Eu também não tenho dúvida. O que foi interessante naquele jogo, que mudou muito em relação ao resto da temporada, é uma coisa muito... Aliás, 2 coisas muito importantes. Primeiro, Juju começou a ser Juju. O Juju que a gente conhece hoje, a gente não conhecia naquela época. E o Ben passou a não focar só no Antonio Brown. Até ali a gente contestava muito o Big Ben por forçar tudo no Brown,
por só procurar o Brown no campo. E porra, isso mudou completamente. A gente viu os Steelers quase ganhar dos Patriots sem Antonio Brown. Então o ataque ficou mais dinâmico, começou a usar todas as peças. O Ben parou de focar só no Brown. Apesar do Brown ainda ser o maior fator desse jogo aéreo, ele tava recebendo 150 yards pro jogo. Passou a ser o foco só nele, o ataque ficou dinâmico. Então eu acho que aquele jogo ali foi um tapa na cara do Steelers. E uma coisa muito importante que pouca gente nota, eu creio que foi naquele jogo que o Big Ben virou pro coach Steph e pediu pra descer o... Eu ia falar exatamente isso agora. Depois daquele jogo, o Randy Fishner desceu pra sideline, ele ficava nas cabines, desceu pra sideline. O que o Big Ben já disse há pouco tempo atrás, há 2 semanas atrás, que melhorou, ele serviu como uma ponte um intermediador entre ele e Todd Haley. Acabaram os treinos, ele chegou lá, um catalisador de tudo, e arrumou a casa que a gente via que estava bagunçada no ataque. O ataque não estava correspondendo a nada antes daquele jogo. E depois daquele jogo, quando o Fishner desceu, a gente viu como as coisas melhoraram. O Big Ben terminou com a sequência de 8 jogos consecutivos com pelo menos 2 touchdowns. Teve uma média quase, eu não vou afirmar 100% de certeza, mas foi quase de 300 jardas para o jogo. E o ataque finalmente começou a notar o que a gente tanto esperava: 30 pontos por partida. Quando a gente não anotou, foi naquela derrota, infelizmente, contra o Patriots. Mas, enfim, a gente já espera que seja outro Ben Roethlisberger. Ben Roethlisberger, na semana passada, já disse no programa de rádio dele que queria enfrentar o Jaguars. Ele quer um jogo da redenção dele. Ele quer calar a boca dos críticos. E o Jaguars está entrando na pilha também. A gente já viu o AJ Bowie falando ontem que se é isso que ele quer, então é isso que ele vai receber. Chega o Jalen Ramsey e fala: tenha muito cuidado com o que você deseja. E o Danilo comentou no programa da semana passada como esse time do Jaguars gosta de um trash talk, como esse time do Jaguars fala muito. E o que o Steelers vai fazer é o que a gente sabe o que faz. Vai responder dentro de campo. Não acho que o Steelers vai ficar vindo na mídia como eles estão vindo para ficar soltando ataque também. Big Ben falou aquilo, até Mike Tony hoje tentou apaziguar um pouco, disse coisa tipo: Big Ben não está procurando por uma redenção. Essa não é a primeira vez que ele passa por isso. Então, você sabe, dentro do Big Ben, como é que ele tá. E algo que eu comentei também semana passada sobre o Big Ben o pessoal não leva muito a sério o Big Ben quando ele fala que vai jogar com o tapu. Então, eu até falei, todo mundo fala do Tom Brady que posta poema no Instagram, todo mundo fala: pronto, fudeu, o Tom Brady tá puto. Big Ben, quando tá puto, joga pra cacete também. Ele ama calar a boca de todo mundo. Só que a gente sabe que o Big Ben perante a liga não é um American Boy feito Tom Brady, então não passa tão percebido isso, passa mais a nossos olhos. Então, com relação ao Big Ben, consenso, acredito que entre você também, amigo ouvinte, de que ele vai estar em outra página do que foi naquele dia. Partindo para outro campo, ainda no ataque, o Le'Veon Bell, a gente sabe que o Bell demorou para engrenar durante a temporada regular. Aquele jogo, o Bell foi nulo, o que ninguém entendeu, porque até então o Jaguars era a pior defesa contra o jogo terrestre. E se tinha uma partida onde a gente esperava que o Bell fosse deslanchar, seria naquele dia, algo que claramente não aconteceu. A gente terminou a partida só com 70 jardas terrestres, uma média de 3,5 por carregada. Depois daquilo foi só alegria, na toa que Bell terminou entre os líderes de jarda terrestre na NFL. Ricardo, pode falar. Um negócio que me irritou muito nesse jogo foi justamente isso, que o Bell, apesar de estar naquele início lento, teve pouquíssimos toques na bola. E ele começou bem o jogo. No primeiro tempo, ele teve um bom primeiro tempo de partida. Ele começou bem, e uma das coisas que eu percebi que o Steelers estava fazendo muito nessa temporada era tirar o Bell do campo para botar o Conner, independente da situação, seja correndo, seja situação de third down, para poder bloquear. E o que me irritou é que eu vi que a primeira interceptação lançada pelo Ben só aconteceu por culpa de James Conner. E aqui eu não tô querendo achar um bode expiatório pela essa partida, não. Mas aquela interceptação ali foi muita culpa de James Conner. Se você olhar direitinho o lance, o inside linebacker, eu acho que é o Telvin Smith, vem pelo meio, o
a OL tá toda com o matchup feito, e cabia ao running back, que inclusive estava do lado do Telvin Smith, era alinhado com ele, parar o blitzer. Tinha que fazer o pick-up na blitz. E ele não consegue. E a pressão faz com que Roethlisberger receba o hit e se precipite no lançamento para o McDonald, que nem estava tão bem sincronizado com o P na época, e não estava preparado para receber o passe. Claro, uma recepção muito atlética, o Jalen Ramsey fez uma interceptação espetacular, melhor daquela partida naquele jogo, mas, tudo começou ali, entendeu? Tudo começou naquele erro, e erros mentais, tanto do ataque quanto da defesa, começaram desde ali. Então, na segunda interceptação, bola desviada, terceira, foi underthrow do Ben, a quarta foi overthrow, enfim, foi tudo que a gente viu depois por forçar a bola. Mas faltou muito do Steelers usar o Bell nesse jogo. Se o Steelers tivesse usado melhor o Le'Veon Bell, a gente teria pelo menos ficado com um placar mais curto, menor a distância. Exatamente. Eu ia também comentar, assim como o Bell, o Conner, o Caio perfeitamente lembrou, o Conner foi destruído no pass rush em uma das realizações do Big Ben. Que naquela partida também o Chris Hubbard ainda estava completamente frio na temporada. O Marcus Gilbert não jogou naquele dia. E o Hubbard foi também destruído pelo Calais Campbell e pelo Dante Fowler. O Jaguars terminou com 2 sacks só porque Big Ben era Big Ben. E não foi à toa que Big Ben lançou 5 interceptações. Era pressão, Big Ben se levava da bola e era interceptação. Isso aconteceu em um dos lances onde o Calais Campbell acabou com o Chris Hubbard. O Big Ben forçou o passe que foi em direção ao Juju, interceptado. Então, a volta do Marcus Gilbert foi algo que o Tony destacou como chave hoje. Não que o Hubbard não mereça crédito por outros momentos da temporada, que ele jogou muito bem, sobretudo na sequência que o Gilbert ficou suspenso por 4 partidas. Mas a presença do Marcus Gilbert, tanto bloqueando corrida quanto pro passe, em números, etc, tal, a gente vê muita semelhança. A gente de campo, a confiança do Big Ben, o esquema tático que o Steelers quer jogar, muda. A gente sente a diferença no atleticismo que o Gilbert tem. Por outro lado, a gente também vê como o Hubbard tem sucesso alinhando com o terceiro tight end, o Steelers jogando com 6 OLs. Então, hoje a ESPN lançou um número que o Bell correndo nessa formação com 6 OLs, o Chris Hubbard rotineiramente alinha como terceiro tight end do lado do Villanueva ou do lado do Gilbert. O Bell tem uma média de corridas de 4,37 jardas por tentativa. É um número razoável, um número de respeito. Dá para ele andar muito bem, dá para o ataque andar muito bem pelo campo. Então a gente não estava com essas duas variáveis, estava com o Hubbard frio e o Gilbert fora, lesionado. A expectativa é que no domingo a gente volte use essa formação com todo mundo da OL saudável, todos os jogadores. O ataque daquele dia, acredito que a gente já tenha passado tudo. Vamos passar rapidamente só pela defesa. Aí falar pela defesa agora, Caio. Vou falar bem rápido, só para não se alongar muito e focar no preview do jogo, certo? Vamos embora. Eu falo rapidinho aqui. Então, pelo lado da defesa, vocês lembram, fica mais na memória, era a corrida do Leonard Fournette no final do jogo, 90 jardas para touchdown, mas deixar claro, na minha opinião, foi só aquilo que a defesa, o ataque do Jaguars conseguiu naquele dia. O Jaguars correu 37 vezes. Se a gente tirar aquela corrida que o Fournette teve para 90 jardas, a gente cedeu uma média de 3,9 jardas por tentativa de corrida para o Jaguars, o que é aceitável para os padrões da NFL e para a defesa que estava jogando sem Stephen Tuitt naquele dia. O Jaguars conseguiu um número absurdo, a proporção absurda dos pontos dos Jaguars que vieram provenientes de turnovers. Vou falar aqui rapidinho que eu não calculei, não. Rapidinho. Shazier teve uma interceptação naquela partida, né? Ele foi uma interceptação bem bizarra. Não foi interceptação. É que não foi considerado interceptação ou fumble? Interceptação. Contou como interceptação, né? Aquilo foi um fumble, foi bizarro demais. Então, 90% dos pontos do Jaguars naquele dia foram provenientes de turnovers, dos 5 turnovers que o Steelers
cedeu. Então, a preocupação, obviamente, focando no domingo do Fournette, etc., do Blake Bortles correndo com a bola, enfim, ele vai falar isso daqui a pouco. Naquele dia, o ataque do Jaguars, fora aquela corrida onde a defesa estava acabada, a defesa acho que foi o número de snaps que mais jogaram nessa temporada. Foi naquele dia, o Jaguars se correu 37 vezes e lançou apenas 14 passos. O Blake Bortles terminou com menos de 100 jardas naquele dia, menos de 10 passes completados. Foi só a corrida do Fournette, até porque, eu não ser mais honesto possível, com todo o respeito ao Jaguars, a gente perdeu para nós mesmos naquele dia. Foi uma surra, mas a gente perdeu com o tiro no pé por conta desses 5 turnovers. Isso não vai se repetir, como a gente já falou. Então, olhando para frente, para esse jogo do domingo, a tecla que o Mike Tomlin mais bateu hoje e o que a gente vem sofrendo nas últimas semanas é um ponto bem específico e, para mim, é o principal matchup do jogo, por mais que você, caro amigo ouvinte, possa estar achando absurdo. É Blake Bortles correndo com a bola. Mike Tomlin hoje falou que o Bortles cria oportunidades de terceira descida para converter quando está correndo com a bola. Com Leonard Fournette e LeSean McCoy em campo no domingo no jogo de wildcard, Blake Bortles liderou o jogo em jardas terrestres. Bortles teve mais jardas terrestres do que jardas aéreas na partida. E a gente sente dificuldade em conter essa corrida do quarterback. Em que sentido? A gente vai para cima do quarterback, seja ele quem for. A gente tem o costume, em situação de terceira descida principalmente, em recuar os jogadores, os linebackers e tudo mais, para ficar ali underneath, em cima da linha de conversão do first down, sendo que deixa um buraco muito grande no meio. Esse buraco muito grande no meio dá espaço para até TJ Yates correr para 11 jardas, como a gente viu no jogo contra o Houston Texans. TJ Yates não é o cara mais atlético do mundo. E o Deshaun Kaiser também, no último jogo de temporada regular contra o Brown, já conseguiu. Isso não é de agora também. Isso não é de agora. Teve jogo que a gente cedeu 3 primeiras descidas pelo chão para Tom Brady. Divisional, algumas temporadas passadas contra o Broncos, Peyton Manning caiu no chão, o pessoal pensou que ele estava em sec, ele não caiu, ele se levantou, teve tempo para lançar um passe ainda, enfim, a gente sofre com isso. Na minha opinião, mas você pode achar absurdo, esse vai ser o principal matchup do jogo. Mike Tomlin falou sobre a mobilidade do Blake Bortles hoje 3 vezes na coletiva dele. Ficaria bastante surpreso se não tiver um spy, um linebacker, seja o Shea Spence ou o Vince Williams, de olho no Blake Bortles. Você, cara, qual é o seu primeiro destaque para esse jogo no próximo domingo? Para mim vai ser essa DL espetacular deles contra a nossa OL. A nossa OL que foi muito mal na partida da semana 5, que melhorou muito de lá para cá. Gilbert voltou, mas ainda assim vai ser um jogo que protegeu bem, vai ser a chave para a vitória. Yannick Ngakoue, acho que 12 sacks e meio, Calais Campbell, 14 sacks. Tem que estar de olho nesses caras. Tem que estar de olho nesses caras o jogo inteiro. Eles são muito, muito, muito bons. Os dois são ótimos pass rushers. Além de tem o Marcel Darius por lá. Eu não sei como é que tá a situação do Jackson, que era de Denver também. Ele joga lá, não sei, não lembro como é que tá a situação dele. Mas bem, obrigado. Oi? E fala esses caras dentro, tem o Dante Fowler também. Exatamente, tem o Dante Fowler. É muita gente boa naquele time, é muito jogador bom. Então, principalmente no pass rush, então a gente vai ter que estar sempre atento, porque proteger o bem vai ser a chave para a vitória dessa partida. E, além disso, claro, o Bell engrenar. Ele não engrenou no último jogo, e a gente saber ter um ataque balanceado vai ajudar muito, muito, muito. Porque essa defesa do Jaguars já mostrou que não é essas coisas todas contra o jogo terrestre. Um LeSean McCoy baleado conseguiu mais de uma vez corridas para mais de 20 yards. Então, eu acredito aí que a gente tenha tudo para conseguir uma boa partida contra o Jaguars, se a gente conseguir não ter erros mentais e nosso OL fizer o trabalho bem feito ali nas trincheiras. Isso aí, você falou sobre o Bell. Aqui, eu falei anteriormente dos números que a ESPN trouxe, de quando o Bell vai correr com os 6 OLs, que é o Hubbard como terceiro tight end, ele tem uma média de 4,37 jardas por corrida. Quando ele atua em outros tipos de informação, que é a 22 Personal, é quando está alinhado o Bell e o Nix,
com os 2 saientes e só um wide receiver aberto. Ele correu uma média de 4,63 jardas por tentativa. E quando ele está na 12 personal, que é aquela onde tem um running back e 2 wide receivers, para você ter noção mais ou menos, no momento de idade aqui, você tem noção dessa formação de personal, 12, um running back, 2 wide receivers, 2 tight ends, 2 recebedores e um halfback, podemos dizer, running back. 22, 2 running backs, 2 tight ends. Enfim, momento de idade só para você ter uma noção, se você quiser identificar no momento do jogo como é que o Steelers vai se portar, vai abrir na formação como o Steelers vai ter sucesso. Então, na formação 12, entre aspas, 1, 2, como você quiser interpretar, 4,6 jardas por tentativa. E na 2-2, 22, também como você quiser interpretar, 4,63 jardas por corrida. O Knicks não era algo que a gente estava utilizando bastante no início da temporada, a gente está utilizando mais o Knicks agora também. É mais uma variável que a gente pode explorar no nosso ataque, e sem contar, como o Caio bem falou, da nossa OL, que é simplesmente maravilhosa. Pelo lado de defesa, o Caio falou do ataque, vou falar mais um pouquinho sobre a nossa defesa, que a gente sabe que começou muito bem na temporada, principalmente contra o jogo aéreo, mas caiu de uma maneira desastrosa. Parece que esse time não consegue encontrar um equilíbrio entre ataque e defesa. Então a gente, hoje, o Mike Tomlin comentou, fez analogia com a Hydra, de que se você estiver olhando só para o Leonard Fournette no ataque do Jaguars, você vai estar sendo tolo, você vai estar sendo full burro, seja lá como for a melhor tradução para isso. E ele citou Leonard Fournette, atrás dele tem o TJ Yeldon, tem o Chris Ivory e tem o Blake Bortles. A gente fala muito do Leonard Fournette, mas o Leonard Fournette é responsável só por 46% das jardas terrestres que o Jaguars teve na temporada regular. 1.040 jardas entre aspas, né? Foram do Leonard Fournette. Para aspectos de comparação, Le'Veon Bell foi responsável por 77% das jardas terrestres do Pittsburgh Steelers. 1.291 jardas para ele, e o Steelers alcançou 1.667 jardas no total pelo chão. E é por isso que Tony está extremamente preocupado em parar esse jogo terrestre do Jaguars, esses quatro jogadores. E com o front seven que a gente tem, mesmo sem o Chazier, eu tô confiante que a gente vai conseguir parar isso. O que me preocupa são esses passes curtos que a gente sofreu, mais pelo lado dos Steelers, porque pelo lado do Jaguars, pelo amor de Deus, quem viu o jogo de domingo contra o Bills, Blake Bortles acertava um passe a um palmo da sua frente, um screen na sua frente, e ele não estava acertando nesse dia. Então, é possível que domingo ele vá virar uma chave e vai começar a acertar passe atrás de passe. Daí contra os Steelers, tudo nesse mundo acontece. Ô, Ricardo, vale lembrar que, querendo ou não, isso é um fator importante. Stephon Tuitt não jogou aquele jogo. Tudo bem, Tyson Alualu fez um bom trabalho quando o Stephon Tuitt estava machucado, mas o Tuitt é um jogadorzaço, ele é muito completo e ele faz tanta parte daquela OL e faz tanta falta quanto se a gente perdesse o Cam Hayward. São dois caras extremamente dominantes nas trincheiras em todos os snaps, diferente de Tyson Alualu. Ele não é dominante nos snaps, então claro que isso foi um fator no jogo e claro que isso fez falta. Eu acho que além do fator da nossa DL fazer o trabalho, que eu confio nela para fazer o trabalho, porque a gente sabe que o foco deles vai ser no jogo terrestre, porque eles não conseguem lançar a bola. O Blake Bortles não consegue lançar a bola, a gente sabe o quanto ele é fraco lançando. Ele pode até conseguir uma jogada ou outra, porque tem um outro wide receiver dinâmico, mas ele, no geral, não consegue lançar a bola. Então, o que eu quero que os Steelers atentem para esse jogo é uma mudança, e para melhor, obviamente, das escolhas de formações defensivas nas jogadas, que for claramente uma corrida. A jogada que a gente cedeu 90 jardas pro Fournette foi no final do jogo, estava decidido a partida, mas puta que pariu, reassiste a jogada, vê a formação, os dois safeties, o Mike Mitchell, que era o safety que deveria estar mais atrasado, deveria estar mais atrás para garantir o tackle, estava dentro do box. Porra, o personal dele estava alinhando mais do lado esquerdo do que do lado direito, porque o safety estava no box. Assim, o Steelers teve muita decisão ruim
de chamar de formação defensiva naquele jogo, que acabou cedendo várias jogadas terrestres mais longas do que deveriam ser, por simplesmente formação muito mal utilizada, como foi no touchdown de 90 jardas. No touchdown de 90 jardas dá raiva você olhar aquela formação mal colocada em campo, ver que tá errado pre-snap e nenhum dos jogadores, nem os safeties que estão olhando de trás, no caso só o Sean Davis estava atrás, e o Mike Mitchell tinha que ter essa percepção, porque ele é safety, ele joga ali, ele tá ali sempre, de sair do box para poder segurar o tackle, poder garantir o tackle ali. Porra, é revoltante você rever o lance e você ver como tava como o time tava mal formado, tava mal preparado para aquela jogada. Era uma corrida clara, em que a gente foi simplesmente pego no mesmo erro de sempre que a gente via contra os Bears e viu contra os Jaguars. Que o Steelers melhorou muito, e eu acho que nesse jogo a gente vai aprender a lição e vai mostrar algo diferente. A gente pode xingar, criticar a comissão técnica por diversas razões. Uma a gente não pode criticar, para mim, é que é uma comissão técnica que sabe ajustar o time e corrigir os erros. E isso, para mim, vem desde sempre, desde que eu me conheço, acompanhando o Steelers. Salve, abro uma exceção, um parêntese gigantesco para jogos contra o Patriots, que ali eu não sei o que acontece na cabeça deles. Mas, enfim, não veio ao caso a gente falar sobre o nosso Nemesis agora. Mas não é algo que a gente costuma ver se repetindo, ainda mais contra o mesmo adversário. Não é à toa que na história da NFL só tem um time que venceu os Steelers 2 vezes na mesma temporada no Heinz Field. E quem é esse time? O Jacksonville Jaguars em 2007. Um jogo de wild card, primeiro jogo de playoff na carreira do Tomlin. A gente perdeu no Heinz Field. David Garrard, Maurice Jones-Drew conduzindo a campanha, aquele jogo que doeu no coração. Eu lembro daquele jogo ainda, primórdios da torcida do Steelers, e já foi a se acostumar a tanto tapa que a gente leva nesses últimos 10 anos acompanhando esse time. Enfim, para a gente falar de Pittsburgh Steelers em janeiro, uma coisa não pode ser diferente. São fatores externos que a gente está falando. Frio. A gente está recebendo novamente o time da Flórida em janeiro. Temporada passada, quem não lembra, recebeu o Miami Dolphins. A gente levou uma pizza do Dolphins jogando em Miami. Em Pittsburgh foi completamente diferente, como a gente lembra. O cenário se volta a se repetir agora. A gente vai receber um Jacksonville Jaguars, uma temperatura. A previsão é de menos 5 graus para a hora do jogo, mas com um vento, como o Caio comentou no nosso QG, deve chegar facilmente a sensação térmica de menos 12 graus. E o Steelers jogando a temperaturas negativas, tem 12 vitórias e uma derrota. A única derrota nos últimos 13 jogos dessas condições. A derrota eu não vou nem citar qual é, que você já sabe, caro amigo ouvinte. Mas o que a gente quer falar nisso tudo é uma curiosidade. O Leonard Fournette, nessa temporada, antes do jogo, na semana 11, contra o Browns, deu uma entrevista falando que ele não joga no frio. No frio, a pancada dói mais. Um simples totozinho, podemos dizer, no bom pernambuquês, dói muito para ele. E ele fala, eu odeio frio, ponto. Eu durmo no calor, eu cresci no calor, e é assim que eu estou mentalmente preparado para jogar. O jogo mais frio da carreira do Fournette foi lá em 2014, um jogo quando estava no college ainda, LSU contra Arkansas. Ele era freshman, ele só teve 5 corridas para 9 jardas. A gente não sabe, um Fournette, jogo de playoff e tudo mais, até que ponto ele vai querer ser, entre aspas, uma diva para se jogar no frio. Mas o jogo mais frio dessa temporada dele foi contra o Titans na última semana. Ele correu 19 vezes, conseguiu só 69 jardas. Ele não teve um bom desempenho nesse dia. Então, se eu sou Mike Tomlin, eu faço o benchmarking, copio a ideia do Bill Belichick, que ele bota o termômetro do local no vestiário adversário para ser uma arma psicológica contra eles.
Eu faria isso tranquilamente para lembrar para o Jacksonville como vai estar frio. Só para ter uma comparação, aquele jogo em outubro, Pittsburgh estava 23 graus, uma temperatura maravilhosa, perfeita de condições no futebol americano. Domingo, a previsão é ou neve ou até chuva. A previsão no sábado é de chuva, domingo vai estar nublado e na hora do kickoff, como a gente disse, menos 5 graus negativos, com sensação térmica chegando até a menos 12, menos 13 graus. É janeiro, o Mike Tomlin falou isso. Esse é janeiro em Pittsburgh, não tem para onde você correr. Mas uma consideração, Caio, sobre o jogo de domingo, a gente tem uma série de perguntas que nossos internautas mandaram, nossos amigos, ouvintes, seguidores no Twitter. Não tenho nenhuma consideração a mais, não. Só que claro, tô com medo desse jogo. Preferia muito mais estar jogando contra o Titans. Queria muito ver Tom Brady jogar contra essa DL, que a gente sabe como é que Tom Brady tem de desempenho contra DLs que pressionam muito e secundárias que têm marcações bem apertadas. A gente sabe como é que ele se porta nessa situação. A gente viu o que aconteceu com o Miami Dolphins. Mas eu acho que sobrou pra gente, que é o melhor time da AFC, é porque tudo indica que a gente vai ter que passar por isso para poder destruir os Patriots em Foxborough, para mostrar que não tem arbitragem que vai parar a gente de não conseguir aí o caminho para o Super Bowl. Dito isso, vamos lá para as perguntas dos nossos queridos ouvintes e seguidores. Gostamos muito de vocês, vocês têm noção da felicidade que vocês trazem para a gente. É recompensador poder fazer esse podcast para vocês, poder interagir com vocês cada vez mais no Twitter. Então, o Grande Ortiz, ele pergunta quem a gente espera que se sobressaia nesse jogo, tanto do lado defensivo como do lado ofensivo. Do lado ofensivo, o que a gente acho que ficou claro no discurso meio do Caio, quem a gente espera que sobressaia, que leve o time, seja o Le'Veon Bell, vai chegar saudável, chega tranquilo para esse jogo, ele está 100%. Então, como ele mesmo falou, não tem desculpas nesse ano. A gente vai ter que ganhar o Super Bowl. Ponto. Então, a gente espera que o Le'Veon Bell se sobressaia lá do ofensivo. Do lado defensivo, a gente particularmente espera que a volta do Tweet, comparado com o primeiro jogo, cause impacto em todos os aspectos do jogo. A gente sabe como a DL, o papel da DL nessa temporada tá bom, tá superando. Até que o Hayward terminou a temporada com mais de 10 sacks, depois de muitos anos no jogador conseguiu terminar com mais de 10 sacks. Não é à toa que o Hayward foi eleito, foi um All-Pro nessa temporada. Então, o tweet, essa dupla com o Hayward é maravilhosa e a gente também espera que eles apareçam bastante, principalmente deixando... A gente quer deixar Blake Bortles dentro do pocket, então prende ele lá dentro, ou com o auxílio de Buddy Pretty J. Watt nos flancos, e que a gente tenha sucesso. O Steelers Mil Grau, grande Steelers Mil Grau, ele quer um abraço, quer mostrar pra mãe dele. Então, um grande abraço, Steelers Mil Grau, você é um parceiro, tudo de bom pra você e um grande abraço pra sua mãe. O X, ele... Todd Haley, cintura mole, vai fazer... Que é isso, X? Todd Haley, cintura mole. Fácil não, rapaz. Fácil não, rapaz. Deixa o Todd Haley, o bicho tanto estresse no novo, deixa o coitado. Pois é. Momento ok, que eu nem postei no Twitter, mas eu vou falar com exclusividade para os ouvintes do nosso podcast. Um blogueiro de famosos de Hollywood, de Las Vegas, não lembro agora, Terese Owens. Ele postou que a briga envolvendo a esposa do Todd Haley no bar foi porque alguém chegou na esposa do Todd Haley e falou de nudes que vazaram dela lá em 2013. Aí alguém falou, vista uma roupa para ela. Ela obviamente não gostou, ficou puta da vida com os comentários e obviamente Todd Haley interviu para poder defender a esposa dele. Então, o motivo da briga pelo blogueiro famoso foi por conta disso. O grande Alberto Henrique, ele pergunta se o Tony Brown vai realmente estar 100% no jogo e se, mesmo se ele não estiver, ele vai ser poupado na medida do possível. Não, eu não acho que Brown vai estar 100% para esse jogo, mas falando de Tony Brown, Brown não estava 100% naquele jogo contra o Bengals e a gente viu o que o Tony Brown fez. Então o Tony Brown precisa estar 100% para poder acabar e chamar a responsabilidade de um jogo. Então, Tony Brown, 40% já é melhor que 95% dos wide receivers na NFL. E ele vai jogar porque é o Tony Brown, ele é um competidor nato. E o Matheus Macedo, ele pergunta como a gente acredita que será o gameplay
para domingo. Ele já querendo dar o pitaco dele, acredito que será passes rápidos e curtos, e parabéns a gente pelo trabalho. Muito obrigado, Matheus. Obrigado, Matheus. Você quer responder a pergunta dele? Com certeza, bola pro Bell. Eu não tenho dúvida que vai ser bola pro Bell. Porque eles têm um pass rush muito bom, tem uma secundária muito boa. Então vai ser bola pro Bell, check down no Bell, sempre que possível. Mas uma coisa me chamou a atenção, e eu acho que o Steelers pode usar contra esse time do Jaguars, que é eu acho que é a melhor defesa da NFL, número 1, que muitas vezes eu vi deixar o Martavis Bryant correr sozinho lá no fundo do campo deles, viu? Cuidado com o Martavis. Outra coisa também, que como a gente falou, eu falei semana passada, a melhor coisa que aconteceu na temporada 2017 dos Steelers, que é o Juju Smith-Schuster, 73% das recepções do Juju é para first down. Isso é um número absurdo. 73% de recepção. Para converter first down é algo sobrenatural. Esse foi o achado do ano. Esse cara é um puta jogador. O Steelers é o time com menos 3 and outs na temporada. Incrivelmente, você pode duvidar do Todd Haley, mas pelo menos dentro do campo ele deixa. Mas para mim, só é impossível a gente não relembrar, mas o jogo contra o Patriots é a cara do Todd Haley. O Steelers ficou 7 minutos e meio no campo, no último quarto, andou 34 jardas e não fez nada. Pronto. A gente fica no campo, mas não necessariamente quer dizer que a gente produza. Mas em janeiro a gente sabe como é que funciona e como a gente já pagou muitas vezes por não ter um running back. Então, o Le'Veon Bell, obviamente, está desde 2013 no Steelers, como o amigo ouvinte sabe, mas o primeiro jogo de playoff na carreira dele foi temporada passada contra o Dolphins. E ele, no primeiro jogo, ele já destruiu, já acabou, quebrou os 2 recordes com mais jardas terrestres na história dos Steelers em playoffs. Então, você tem. Porque a gente chega em janeiro com o que precisa ter, basicamente, para ter sucesso e chegar ao Super Bowl. Um jogo terrestre e um pass rush. Líder em sacks e um jogo terrestre eficiente. O problema, do outro lado, a gente também tem uma defesa do mesmo jeito. Jaguars, segundo lugar em sacks, líder em jardas terrestres na NFL. Então, para concluir essa bagaça, preparem seus corações para domingo. Win or go home. Eu tô otimista. Eu disse isso temporada passada e afirmo novamente esse ano. O jogo que eu fiquei mais nervoso temporada passada foi contra o Miami Dolphins, porque é o primeiro jogo. É o primeiro jogo de playoff que você entra naquela missão. A gente entra correndo unha e tudo mais. À medida que o jogo for avançando, a gente vai se tranquilizando e vai tranquilizando. Ainda bem que a gente tem Big Ben, um dos quarterbacks mais vitoriosos na história dos playoffs. Mas uma vitória no domingo do Big Ben, ele vai chegar a 14, vai ficar em terceiro na história da NFL, empatado com Bradshaw, John Elway e Peyton Manning. Então a gente tem um quarterback experiente, a gente tem que usar isso. Considerações finais do senhor Caio Melo, por favor. Rapaz, as minhas considerações finais... Considerações finais e palpite, como diria o Danilo. Eu acabei falando um pouquinho mais cedo essas considerações finais, que era justamente a parte de não estar tão confiante assim, mas achar que é dar a bola pro Bell, que a gente ganha esse jogo, e para aquele jogo terrestre deles. É futebol em janeiro. A gente sabe o quanto esse time é experiente e vem adquirindo experiências, sempre batendo na porta e caindo cada vez mais perto do próximo passo nos últimos anos. E eu acho que chegou a hora de a gente mostrar que a casca foi engrossando, e agora a casca tá bem dura mesmo pra gente ir de cara para esses playoffs e não se abater contra aí esse Jaguars, que tem tudo para ser um jogo difícil, mas eu acho que a gente tem muita possibilidade de passar, tem muita possibilidade. Vai depender de nós mesmos, vai depender dos nossos erros, mas eu acho que vai dar Steelers. Palpite pro jogo: Steelers 17, Jaguars 13. Muito bem. As minhas considerações finais. Eu citei anteriormente, há pouco, sobre a questão do Miami Dolphins temporada passada, e eu vejo um cenário bastante semelhante a gente chegando para esse jogo. O Dolphins acabou com a gente temporada passada, o Jay Ajayi acabou com a gente em Miami, chegou nos playoffs, não aconteceu nada. E é por isso que eu digo, o Steelers sabe ajustar contra o mesmo adversário na mesma temporada. Salve novamente o Patriots. Mas, domingo, acredito que será do mesmo jeito da temporada passada. A gente tá nervoso
mas logo no início a gente vai abrir 14-0, 10-0 no primeiro quarto, dar aquela tranquilizada no time e é só conduzir o resto da partida. É por isso que eu digo o jogo vai ser 30-10 pro Steelers. Se é algo desse tipo da 17, Blake Bortles é o rei do garbage time, então de repente consiga algo mais pro final da partida, mas eu tô nervoso, obviamente, daquele friozinho na barriga que todo mundo tem, mas eu tô confiante que será do mesmo jeito na temporada passada contra o Dolphins. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por você que nos ouviu. Isso é mais uma edição do nosso podcast. Pedimos encarecidamente, por favor, se você gosta do nosso trabalho, deixa 5 estrelas lá no iTunes. Isso é extremamente importante para que mais gente alcance. Nosso podcast seja mais divulgado nessa rede mundial de computadores para mais gente conhecer o nosso humilde trabalho. Continua interagindo com a gente no Twitter. E here we go. Vamos lá, que domingo é playoff. Grande abraço para vocês e até a próxima. Yeah, you know what it is.